Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Nós de volta, nós aqui de novo. Estamos de volta, né? Nosso cálculo. Então vamos lá continuar o nosso cálculo, nossos limites que a gente aprendeu aí, paramos aí nos limites, né? Nas funções, né? Que nós aprendemos aquelas que são determinadas e aquelas que não são determinadas, né? Nas funções trigonométricas, né? Então a gente vai aprender agora um pouco mais, a gente vai além um pouco. Agora a gente vai aprender sobre derivadas. Ei, professor, derivadas. Derivada de quê, né? O que é isso, derivada, professor? Bom, o que é derivada, né? Então a gente usa derivada em muitas áreas, hein? São várias áreas que utilizam derivadas. Na verdade, a palavra derivada significa taxa de variação. Taxa de variação. Quer ver um exemplo? Alguém vai lá numa reportagem, um jornal, vê um gráfico lá e está escrito lá assim, olha, o crescimento populacional de uma região por um determinado tempo, né, foi de tanto. É uma taxa de variação, é uma natalidade. Aí tu pega outro jornal e vê lá, aqui na economia, estou lendo lá na economia, tem lá um gráfico mostrando assim lá que os preços aumentaram em tal período, aumentaram tanto em tal período. Então foi uma taxa de variação de preço num determinado período, determinado tempo. Taxa de variação, que é isso? Inflação, né? A gente determina aí a inflação, inclusive, por taxa de variação de preços, né? E assim por diante. Eu fui daqui Cacoal com a velocidade média de 100 km por hora. Saí com meu carro aqui, eu levei tanto tempo, aí eu calculei minha velocidade média. A velocidade média é taxa de variação. Quanto tempo né? Qual o espaço que eu percorri por um determinado tempo? É a velocidade média, é a taxa de variação, né? Quanto variou né? Quanto tempo eu gastei para percorrer um determinado tempo? Mas aí eu falo assim, professor, mas peraí, aí se eu quiser saber a variação da minha velocidade, porque eu saí com 20 km por hora, foi para 40, 60, depois veio para 80, 100, depois caiu para 60 de novo, e teve uma oscilação danada de velocidade aí, né? Como é que fica isso? Aí eu calculo a taxa de variação da minha velocidade por um determinado tempo. Eu levei uma hora daqui lá, qual foi a minha taxa de variação de velocidade? Né? Então eu tenho que a aceleração. A minha aceleração média é a minha taxa de variação da velocidade por um determinado tempo. E assim vai. Você vê que então isso nada mais é que taxa de variação que derivada. Olha que importante é estudar derivada em várias outras áreas aí, né? Na engenharia, taxa de variação de dilatação térmica de um concreto, de uma barra metálica, ou né, uma viga, ou por um determinado tempo, né, a taxa de aquecimento de uma resistência elétrica por um determinado tempo, né, ou a variação da sua resistência elétrica devido ao aquecimento por um determinado tempo, a variação de temperatura, tudo taxa de variação, né? Então, taxa de variação, né, para a gente determinar a potência, para determinar a intensidade de corrente elétrica, resistência dos materiais, dilatação térmica, né, quantos MPa, né, tem uma variação de MPa quando está um processo de concreto em cura, né, quanto foi que variou o MPa por um determinado tempo, é uma taxa de variação. Aí você tem uma equação do MPa, de forças, de pressão, de intempéries, né, a umidade do ar, temperatura, olha só quantas variáveis aí, né, envolvidas, mas por isso que é importante a gente estudar aí as derivadas, né, que não se estuda muito no ensino médio, né, a gente estuda as funções diretas no ensino médio, né, então essas taxas de velocidade média, então essa é uma equação direta lá a gente calcula, né. Então se a gente tem se a gente tem uma ida daqui em Cacoal, que é de 100 km, com uma velocidade média, como é que calcula a velocidade média? Né? A velocidade média não é a variação da minha posição, quanto foi que eu percorri por um determinado tempo, ou quanto foi que eu percorri, né? Olha só, qual é o espaço percorrido por um determinado tempo, por um intervalo de tempo qualquer. Isso é velocidade média. Como é que calcula essa velocidade média? Lá o meu espaço final
menos o meu espaço inicial, dividido pelo quanto tempo levou para percorrer todo esse trecho e eu saí marcando que tempo, né? Então é isso, né? Olha só, velocidade média é o espaço, a variação do espaço percorrido, quanto foi que eu percorri por um determinado tempo. Isso é taxa de variação, né? Taxa de variação. Velocidade média. Se eu quiser saber a velocidade instantânea num determinado tempo, quero saber a velocidade instantânea num determinado tempo, o que eu faço? Né? Aplico o limite aqui. Olha aí, ó. Aplico o limite aqui, quando T1 vai tender a T0, dessa função aqui. Então eu vou ter aqui, inclusive, uma indeterminação, né? Aqui, substituir T0 vai dar 0 aqui embaixo, eu vou ter uma indeterminação. É por isso que a gente aplica o limite. Eu estou aproximando valores aqui, né, de T0. Fazendo isso, fazendo esse cálculo e determinando esse limite aqui, eu consigo determinar a velocidade instantânea em qualquer tempo, né? Próximo do tempo inicial meu, da minha saída. Aqui agora, vamos lá, daqui meia hora, daqui 50 minutos, tal, eu coloco aí no limite, vou determinar então esse limite, que limite que chega a isso, né? Então pronto, aqui, ó, isso é a velocidade média. E a aceleração que eu falei? Se eu quiser saber quanto foi que variou a minha velocidade média também, tem como? É a aceleração média. Minha aceleração média, quanto foi? É o que? É a variação de velocidade por variação de tempo. Ou seja, é a velocidade que eu cheguei lá final, menos a velocidade inicial, dividido por quê? Dividido pela variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Eu também posso calcular a aceleração, o quê? Aceleração instantânea. Aqui eu estou determinando quanto houve a variação de velocidade em determinado tempo. É a minha aceleração. Se eu quiser saber quanto que é a aceleração instantânea, quanto foi minha variação de velocidade num determinado tempo, eu aplico também o limite aqui, ó. Quando T1 tende a T0, dessa função aqui, sobre T1 menos T0. Olha aí. Também, mesma coisa. Isso quer dizer o seguinte, a partir daqui todos os nossos cálculos de derivada vai ser uma taxa de variação. Todos os nossos cálculos de derivada vai ser uma taxa de variação, o quê? Na função. Alguém entendendo aqui por um determinado tempo. Ou uma variação de uma coisa sobre outra. Vai ter sempre uma variação, uma divisão de variação aqui. Data V por data T, data S por data T, data não sei o que por data não sei o que. Vai ser sempre uma variação. É uma taxa de variação. Isso é definição de derivada. Derivada é a taxa de variação de uma função, né? Da função, taxa de variação da função, tá? Em relação à sua variável. Em relação à sua variável x aí, qualquer. Então eu tenho os valores da função que varia, em y aqui, né, conforme você vai variando x. Então tem uma taxa de variação da função, ou seja, nós não temos aqui, ó, sempre não fazemos o gráfico de uma função, a gente sempre não faz assim, ó. Aqui a gente coloca o valor y, e o valor y não é a própria função em x, e aqui não é o valor x, e a gente tem aqui uma função qualquer. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou variando x, a função também varia. Então, qual que é a taxa de variação da função em relação ao valor x que eu estou atribuindo? Nada mais é que isso aqui, ó, é uma derivada. Então, se eu fizer a derivada dessa função aqui, eu consigo determinar a taxa de variação dela, né, dessa função. Eu consigo descobrir valores, né, valores aqui que representam um determinado ponto. Como eu fiz aqui, ó. Eu determinei valor instantâneo e aceleração instantânea. Eu quero saber qual que é o valor dessa função aqui, ó, nesse ponto aqui, né? Quero saber quanto vale esse ponto, o valor da função nesse ponto aí. Aplica a derivada. Aplicou a derivada, ou seja, aplica a taxa de variação. Aplica o limite aí nesse ponto. Você vai determinar, né?
que é a derivada que nós vamos ver aqui. A derivada nada mais é que a taxa de variação que é calculada através do limite. Por isso que a gente aprende limite primeiro, né? Para a gente determinar aqui valores de uma determinada função em determinado ponto, né? É assim que a gente faz, né? Poder determinar. Claro que eu tenho que conhecer essa função aqui, né? Tem que conhecer os valores, conhecer essa função para eu poder saber, né? Determinar o limite, né? Você lembra que dos limites a gente tinha que saber, né? Exatamente. Às vezes a gente tinha que ajeitar, porque é zero sobre zero, tinha que dar uma ajeitada na equação do limite, né? Fazer ela sair da indeterminação. Isso quando existe, né? Isso quando existe, né? Então, isto é derivada, né? Isto é derivada. A definição de derivada nada mais é que a taxa de variação da função em relação ao valor x. Gatinho veio me atrapalhar. Então, tá, isso é taxa de variação. Então, olha só, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai propor aqui, então, uma função parecida com essa aqui, a gente vai propor, então, uma função aqui, e vamos ver a equação geral, então, da derivada, né, que partindo desse limite aqui, a gente quer saber alguma coisa instantânea, a gente quer saber o quê? A gente quer saber qual que é a derivada, né, de um ponto dentro de uma função qualquer. Um ponto dentro de uma função qualquer. E aqui a gente tem aqui, então, né, o valor, aqui, então, tem o valor da função aqui, né, o f, vou pôr aqui x0, ó. Se eu tiver um valor x0 aqui, né, um valor x0 aqui, eu tenho que ter a função fx, tá? Então é isso que a gente vai estudar. Eu vou deixar indicado aqui, nós vamos trabalhar do lado de cá. Vou trabalhar pelo lado esquerdo aqui, eu vou apagar isso aqui. Para a gente então definir de vez aqui e aplicar então através da definição de derivadas, né, através da definição de derivadas, a gente então aplicar tudo isso aí em relação aos limites, né, em relação aos limites, porque derivada não é mais é que o limite, então, né? Então vamos lá. Então olha só, você percebe o seguinte, vamos supor aqui então que eu tenho aqui, um gráfico. Eu tenho aqui um gráfico y, né? Ou f de x, né? Tanto faz eu escrever y ou fx, né? E eu tenho aqui no eixo x, né? Então vamos supor aqui uma função como essa daqui, ó. Essa aqui, né? Faz isso aqui. Essa é a função, ok? Quase igual que eu dei como exemplo aqui, né? E o que eu quero fazer? Eu quero determinar a derivada nesse ponto aí. Quero determinar a derivada nesse ponto aí, né? Então perceba o seguinte, olha, a derivada nesse ponto, vamos chamar esse ponto aqui então, de x0, ok? E nós vamos ter aqui um valor y0, né? Pronto, eu quero saber qual que é a derivada, ou seja, eu quero saber quanto que vale esse zero, a derivada nesse ponto, eu quero saber a derivada nesse ponto, certo? A derivada nesse ponto, ou seja, se a gente traçar uma reta tangente a esse ponto, eu consigo calcular a derivada. Se eu aplicar aqui uma reta tangente a esse ponto, tá? Então, aplicando aqui uma reta tangente. Então, vamos ver aqui uma reta tangente. Ó. Reta tangente é aquela que passa tangenciando aqui. Não é secante não, é tangente. Tangenciando aqui. Pronto, está aqui a reta tangente. Ok? Então, aqui, ó. Aqui, né, ele não passa na origem não, mas supondo que aqui eu tenho um ângulo. Aqui eu tenho um ângulo θ, não estou dizendo que está passando, aqui eu tenho um ângulo θ, né? Qualquer aí, em relação a isso aqui. Ou seja, é a tangente, então a tangente de θ vai ser esse valor aqui, do y0, né? Dividido, a trajetória oposta por assim, dividido por todo esse valor que é o x0 aqui. Né? Se eu for pegar a tangente aí. Ok? Bom, agora eu vou fazer o seguinte.
Porque na verdade eu quero determinar aqui, né, naquele ponto ali, a derivada naquele ponto ali, a equação da derivada nesse ponto aí. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui um outro ponto. Vou marcar um outro ponto aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de x1. Vamos chamar esse ponto de x1. Ok? Vamos prolongar ele aqui. E nós vamos chamar esse ponto aqui de y1. E eu vou traçar então agora uma reta chamada reta secante. Uma reta secante é aquela que corta a curva, né? Que passa cortando a curva. Aqui passando nesses dois pontos. Então eu tenho esse ponto aqui e eu tenho esse ponto aqui. Então eu vou passar uma reta secante aqui, ó. Não. Passo uma reta secante aqui. Aqui é a minha reta secante. Isso é uma reta, tá? Olha aí a minha reta secante aí. Passando pelos dois pontos. Ok? Então agora eu também tenho um ângulo aqui, ó. Eu também tenho um ângulo aqui formando aqui, né? Um ângulo qualquer aí, tá certo? Então veja só, agora eu tenho uma reta aqui passando por dois pontos. Dois pontos que estão sobre a curva, sobre a função. Importante saber isso, tá? Então a secante é uma reta que passa pela curva, cortando em dois pontos da função. Isso que ela é secante, ela passa sempre em dois pontos aí, tá? Então aqui, nesse ponto, né? Então aqui nesse ponto aqui, eu tenho então aqui um triângulo aqui, ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo aqui, ó. Ok? E aqui também forma um ângulo aqui. Acontece que esses ângulos aqui, quando você tem ângulo de uma reta, lá em cálculo, não sei se vocês viram isso, né? Mas lá em cálculo, quando você tem um ângulo formando uma reta aqui, significa que esse ângulo é a inclinação da reta, tá? É a inclinação da reta. E a inclinação da reta a gente calcula assim, ó, a gente chama de m. Na verdade a função é essa daqui, ó, y igual a m vezes a mais n. Esse m aqui é a inclinação. Como é que calcula a inclinação? É o y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Tá? A inclinação de uma reta é dada desse jeito aí. Quando você tem dois pontos. Tá? Então você tem aqui um ponto, tem aqui outro ponto. A inclinação dela é isso daí. E essa inclinação justamente é a tangente de θ, né? É a tangente do ângulo. Cateto oposto por hipotenusa. Por quê? Ó, se a gente tirar daqui, ó, quem é, né, quanto vale essa medida aqui? Ó? Quanto vale essa medida aqui? Né? Essa medida não é todo o y1 menos o y0? Se eu pegar todo o y1 aqui, ó, se eu pegar todo esse valor aqui e subtrair isso daqui, eu tenho y1 menos y0, esse valor aqui. Então, esse lado aqui, ó, esse lado aqui, ele é o y1 menos y0. Ok? E esse valor aqui embaixo? Quem é esse valor aqui embaixo agora, então? Quem é? É todo esse valor x1 aqui, menos quem? Menos o valor x0. Se eu pegar todo esse valor x1 aqui e subtrair o x0, né, eu vou ter o quê? x1 menos x0. Então, esse valor aqui embaixo é o x1 menos x0. E como a secante aqui, né? Como é uma secante, então eu tenho que o que? A inclinação dessa reta aqui não é a tangente. A inclinação dessa reta aqui não é a tangente. Vamos chamar de m também essa inclinação aí. A inclinação é o que? A tangente. Tangente desse ângulo. Tangente não é o cateto oposto sobre a cateta adjacente. Y menos y0 por x, y1, né? Por x1 menos x0, que é a inclinação da reta. Nada mais é que a inclinação da reta. Até aí eu estou só mostrando para você como que é a inclinação de uma reta. E através daqui eu consigo calcular a equação dela.
Por quê? Porque se eu dou para você um ponto, qualquer um do ponto, se eu te dou um ponto x0 e y0, você monta a equação dessa reta aqui. Se eu te der 2 pontos, você sabe qual é a inclinação. Então, basta eu te dar 2 pontos, você calcula a inclinação. Aí, com um ponto, você calcula a equação da reta. Só tem como fazer isso? Tem. E você acha a função, né? A função dessa reta aí. Tá? Mas não é isso que interessa. Para nós interessa, né? Agora não interessa a equação da reta, né? A gente quer saber a tangente. A gente quer saber a tangente. A gente não quer saber a secante. Porque a tangente ela passa num ponto só. E para nós interessa o quê? Calcular um ponto dentro da curva, não 2 pontos. Para nós não interessa a secante. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. O que acontece se eu pegar essa secante aqui? Vou pegar uma régua aqui agora. Ó. O que acontece se eu pegar essa secante? Dá para ver a régua aí? Vou virar. O que acontece se eu pegar essa secante aqui? A régua não dá nem para aparecer. Se eu pegar essa secante aqui, ó. O que acontece agora se eu for fazendo isso aqui, ó? Não, se eu for fazer o contrário, né? O que acontece se eu fizer com essa secante assim, ó? O que acontece se eu for fazendo com a secante assim? O que acontece se eu aproximar o valor x1 de 0? Então, se eu fizer isso, ó, vamos aproximar o valor aqui. Vamos colocar um outro ponto aqui no meio, ó. Vamos colocar um outro ponto aqui no meio. Vai parar nesse pontinho aqui embaixo. O que vai acontecer com a função, ó? Então, se eu fizer isso, agora a secante vai passar aqui, ó. Eu estou fazendo isso com a secante, ó. Estou fazendo isso com a secante. Então, quanto mais próximo de x0, quanto mais próximo de x0 eu tiver, se eu estiver bem próximo aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, outro valor aqui, o que vai acontecer com a função aqui? Vai diminuindo até chegar a y0. Então, quanto mais próximo eu aproximo x1 de x0, o y1 se aproxima de y0. A secante se aproxima a quem? A tangente. Certo? Então, quanto mais próximo... Então, se eu aproximar valores de x1 para x0, de x1 para x0, eu estou descobrindo o quê? Estou descobrindo o ponto aqui, a tangente. Né? Eu estou chegando à tangente, eu estou me aproximando da tangente. É o mesmo que eu escrevesse assim, ó. Se eu aproximar o x1 de x0... Né? Isso implica que a minha secante de x está se aproximando à tangente de x. É isso aí. Se eu fizer isso, ele vai fazer isso aí. Né? Se aproxima de tangente de x. Né? Então, quando eu falo assim, um certo valor se aproxima, o que lembra vocês? Limite. Lembra limite. Ok? Então, veja só. Então, se eu for pegar aqui agora, então, né? Ó, se você observar, tá? Se você observar, isso aqui é uma taxa de variação. Quanto foi que variou a função em relação à variação de x? É ou não é? Y1, olha aqui, olha as variações de velocidade aqui, ó. Olha aqui a variação de velocidade, de aceleração, ó, que é uma taxa de variação. Mesma coisa, aqui nessa curva aqui, eu não conheço essa curva, essa função, pode ser de qualquer coisa que você queira, pode ser economia, pode ser dilatação do tempo, pode ser uma função de qualquer item físico que você imagine aí, né? Físico, econômico, contábil, administrativo, de monetário, de população, entendeu? Pode ser uma curva representando isso. Eu quero saber num ponto, eu vou fazer o quê? Taxa de variação. Olha aqui, ó, a inclinação de uma reta tangente. Então, se eu aproximar valor aqui, ele vai aproximar aqui, eu estou fazendo uma taxa de variação. Isso nada mais é que a derivada da função. Isso quer dizer o seguinte, eu estou aplicando um limite aqui. Qual é o meu limite? Até x0. Então, o que eu posso fazer? Eu não posso aplicar o limite ali? Posso aplicar o limite ali. Vamos aplicar o limite, então? Então, vamos aplicar o limite para vocês saberem ali o que vai acontecer com isso, então, né? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui. Vou apagar isso aqui. Eu já demonstrei que a taxa de variação aqui ocorre aqui também.
Tá? Aqui a equação aqui da velocidade pode ser uma reta aqui ou uma curva. Se for aceleração vai ser curva. Tá? Representa qualquer coisa aí. Tá? Então já demonstrei que é uma taxa de variação. Não importa, né? A minha tangente aí, que é a definição de derivada, tá? Então vamos lá. Vamos chegando aí, vamos chegando no que eu quero aí. Vamos devagar. Vamos devagarzinho, brincando aí com o nosso gráfico. Então, nós vamos fazer o seguinte, pô, eu já descobri então aqui que a minha taxa, a minha inclinação da minha reta secante aqui é isso aqui. E que se eu aplicar um limite em cima dessa taxa de variação aqui, eu vou chegar onde? No meu ponto onde eu quero, que é o ponto que eu determinei aqui, x0 e y0. Quero saber a taxa de variação nesse ponto. Eu quero saber o valor dessa função aqui nesse ponto. Eu quero saber qual é a taxa de variação. Então eu aplico o limite nessa taxa de variação. Então o que eu faço aqui? Então eu vou pegar aqui que o meu limite quando o x1 tende a quanto? A x0. Quando o x1 vai tendendo a x0, né? De quem? Dessa taxa de variação sobre x1 menos x0. Pronto. Se eu aplicar esse limite, eu chego na... Qual é o resultado disso? O resultado disso é o quê? A minha tangente. É o meu ponto ali. Vou chegar no meu ponto. No ponto que eu quero. Que é naquele ponto que eu marquei primeiro lá da curva. Né? Então, o valor do limite de x1 tendendo a x0, quanto que é esse valor? Então, esse aqui é o que? É a minha derivada desta função nesse ponto. Tá? E através dessa derivada eu posso fazer para qualquer ponto. Isso aqui é interessante, né? Posso fazer para qualquer ponto aqui aplicando esse limite aí, né? Tá certo? Então é uma derivada. Mas aí, vamos dar uma ajeitada nessa derivada aí, porque ela tá assim, y1 menos y0, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou melhorar aqui a definição de derivada, então. Vamos melhorar esse limite aí. Quem é y1? Y1 não é a função em x1? Foi, né? Eu posso dizer que o y1, posso dizer que o y1, para ver, né? O y1 é a função, o cálculo da função em x1, certo? Cálculo da função em x1. Quem é o y0? Quem é o y0? É o cálculo da função em x0. Claro, y0 é o cálculo, é o resultado da função quando você substituiu na função o valor x0. Né? Então eu posso escrever o seguinte, ó, e o que é o x1 menos x0? Eu vou chamar o x1 menos x0 de ΔX. Vou chamar de ΔX, o x1 menos x0. Tá? Então, ΔX, eu vou chamar de x1 menos x0. Foi aquela variação ali. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que eu posso fazer o quê? Eu posso calcular o limite ali. Né? O limite da inclinação dessa reta, ou seja, eu quero saber o ponto ali, é o quê? Né? Então, eu posso pegar aqui que o limite de x1 tendendo a x0 de quem? Quem é y? O f de x1 menos o f de x0 dividido por ΔX. Dividido por ΔX. Okay? Vocês lembram lá na aplicação do limite que a gente estipulava o valor delta? Mais, delta menos, né? Para a esquerda, para a direita, delta, e achava lá o epsilon, delta, e achava o epsilon, né? Então a gente tem aqui, né? Eu poderia escrever isso aqui, ó, né? Tá? Eu poderia escrever que o x0 aí, que o x1, né? Que o x1 aqui
Poderia fazer assim, ó, o x1 seria igual ao ΔX, x0 mais ΔX. E não é verdade? Né? O x0 mais ΔX vai dar o x1, né? Aqui vale 2, aqui vale 5. Quanto que é o ΔX? 3. Então, 2 mais 3, 5. Então, o x1 é o x0 mais ΔX. Então, eu vou só reescrever isso daqui. E em lugar do x1, eu vou colocar isso. Então, meu limite de x1 tendendo a x0, tendendo a valor x0, ok? É o f de x1. É o f de x1. Quem é x1? x0 mais ΔX. Menos o quê? A minha função em x0. Ok? Dividido por ΔX. Dividido por ΔX. Então veja que eu posso calcular em qualquer limite. Isso aqui é derivada. A gente escreve derivada assim, ó, derivada de x, derivada de y, derivada de y em relação à derivada de x. Escreve assim, dy por dx. É a derivada de y em relação a x. Caso x1 aqui, né? Tá? Ou a gente pode ainda escrever isso aqui como sendo o quê? Função fx, linha. Uma linha em cima que é derivada. Tá? A gente pode representar das duas formas aí. Alguns livros traz lá y'. Põe a linha acima, é a derivada. Tá bom? Então olha só essa função aqui. Né? Quer ver? Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo para você ver qual que é a derivada. Como é que é a derivada? Como é que funciona a derivada? Então, vou fazer um exemplo aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Vou apagar o gráfico. Vamos lá. Eu apaguei aqui tudo aqui para a gente fazer alguns exemplos, né? E vocês viram aqui, aí faltou colocar aqui então, né? Eu acabei apagando, mas eu posso representar aqui essa função também com f', né? O f' de x aqui também, ou até próprio y', né? Tá? Eu só vou dar uma ajeitada aqui, por quê? Porque a derivada, ela relaciona o quê? O x1 e x0, mais uma variação ΔX, né? Então a gente não abre aqui. Então o que a gente vai fazer? Se eu passar o x0 para cá, vai ser x1 menos x0 igual a zero. Então essa derivada, na verdade, ela vai ser isso aqui, ó, derivada de y em relação ao dx. Essa derivada, que é a mesma que a gente escreve aqui, ó, f' de x, tá? Ela vai ser o que então? Então nós vamos colocar, em vez de x0, a gente vai colocar x. Tá? Em vez de x0, vamos trabalhar com x, né? Tá certo? Então vamos trabalhar aqui, ó. Vai ser a função quando eu acrescento valores ao x, lá o delta, né? Lembra do delta? A gente acrescenta valores ao x ali, né? Tá certo? Menos o que? A função no próprio x, igual aqui. No lugar de x0 eu estou colocando x, tá? Dividido por ΔX, tá certo? Só faltou uma coisinha aqui que eu esqueci de colocar. Espera aí um pouquinho para a gente não perder aqui a explicação da função, né? Não perder aqui a explicação da coisa aqui. Então, olha só. Aqui, né? Vou perder aqui, né? Caiu aqui, né? Então, vamos lá. Olha só. Então, esse aqui é o limite quando o ΔX, agora eu passei o x0 para cá, ficou x1 menos x0. x1 menos x0 é o ΔX. Tendendo, ficou 0 para lá. Tendendo a 0, dessa função aqui, disso aqui, é justamente a minha derivada de y em relação a x. Tá?
Ou a gente pode escrever ainda que é a minha função f' de x derivada, tá bom? Pronto, tá aí. Como eu tinha mostrado para vocês, anteriormente, isso aqui é uma taxa de variação pela variação do x. Taxa de variação da função, a função está variando em relação à variação do x. Lembra o gráfico? A função varia aqui enquanto o x está variando aqui. Varia aqui. E eu fiz tender o x1 até o x0. Para mim o quê? Para mim chegar num ponto da derivada que é a tangente, que é a minha taxa de variação. Tá? Pessoal, como funciona essa taxa de variação? Pelo amor de Deus, o senhor está falando em taxa de variação toda hora, taxa de variação, como funciona isso? Vou mostrar para você como funciona então? Vamos supor que um determinado cálculo seu, né, em qualquer área, tá? Te deu uma função lá e ele falou assim, olha, a taxa de variação de determinada coisa aí, de preço, de natalidade, de inflação, seja lá o que for. Ela faz isso aqui, a minha taxa de variação, ela está variando conforme essa função aqui, ó, 2x mais 1. Aí ele pergunta assim para você, qual é a taxa de variação, então, que está ocorrendo aí para essa função, hein? Para esse sistema que está ocorrendo seguindo essa equação. Ela está seguindo exatamente essa equação. Por dados numéricos, a gente chegou nessa equação aí. A gente quer saber qual que é a taxa de variação, então. Alguém pergunta para você, fala assim, eu sei fazer. Sabe? Sei fazer, claro, pô. Eu aprendi lá com o professor Munivaldo, lá na São Lucas. Isso aí. Vamos calcular a taxa de variação, então. O que eu vou calcular? Aplicar esse limite aqui. Vamos aplicar o limite? Então, a minha força aqui. Quem que é a minha fx? Então, vamos lá. Então, o meu f' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero, né? No lugar do x, eu vou colocar x mais ΔX. No lugar do x, eu vou colocar x mais ΔX, certo? Então, vamos fazer. 2 vezes x. Quem é o x? X mais ΔX. Mais 1. Então, o que eu calculei aqui? O f de x mais ΔX. O f de x mais ΔX está aqui. No lugar do x, eu substituí. Ó. Menos a função x. Quem é a função x? É a própria função. 2x mais 1. Menos 2x menos 1. Porque eu fiz jogo de sinal agora. Menos... O menos aqui da forma com menos aqui dá menos 2x. Menos com mais aqui dá menos ali. Dividido por quem? ΔX. Deixa o ΔX aí. Vamos só ajeitar aqui então. Limite de ΔX tendendo a zero. Né? A minha variável aqui é o ΔX. Certo? 2 vezes x, 2x. 2 vezes ΔX, 2ΔX. Mais 1, menos 2x, menos 1, dividido por ΔX. Vamos brincar com isso aqui agora. Vamos lá. ΔX tendendo a zero, vai zerar aqui. Então vamos lá. 2x some com 2x. Mais 1 some com menos 1. Que legal. Sobrou o quê? 2ΔX. Então meu limite quando ΔX... vou chegar mais para a direita aqui. Pronto. Meu limite quando ΔX tende a zero. Que legal. É o 2ΔX dividido por ΔX. O que é que acontece com ΔX? Simplifica. Tudo isso aqui é igual a 2. Rapaz! Aí você fala assim para o cara, olha, a variação desse sistema que você me deu aí devido a tal fato, está variando de 2 em 2. Não é mesmo? Prova isso para mim. Provo. Vamos lá então. Vou mostrar para você que é. Então vamos fazer quando x igual a 1. Quando x é igual a 1, a f de 1 vale quanto? 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Viu? Quando x valer 1 lá, ele vai valer 3. A taxa de variação é quanto? É 2. Isso quer dizer que se eu aumentar um valor aqui, se eu aumentar uma unidade aqui, a minha taxa de variação vai aumentar 2 unidades aqui. Vai para 5. É mesmo? Vamos fazer? X igual a 2. Quanto que é o f de 2?
2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Olha só, é verdade. Então, para qualquer valor de x, a gente já sabe qual é a taxa de variação, né? Vai variar 2, entre 2 pontos. Entre 2 pontos vai. Entendeu? Mas se eu quiser saber aqui o x igual a 3, então vai e faz. Ó. X igual a 3 vai dar quanto? Eu já sei que vai para 7. Já sei que vai para 9. Mas se eu quiser x igual a 10. X igual a 10, sempre entre 2 pontos, né? Entre 3 e 10 tem quanto? 7. Não é de 2 aqui, o dobro aqui? Vai dar 14. 14 a mais, né? 14 a mais que o anterior. 14 mais, vai dar 21. 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Faz aí f de 10. Faz aí f de 10. Vai dar quanto? 21. Porque eu já sei que daqui até aqui tem 7. E é de 2 ao dobro. 2 vezes daqui até aqui vai ter que ter 14. 7 mais 14, 21. Então está variando. Então essa aqui vai me dizer, vai predizer certinho. A minha taxa de variação é 2 dessa função. Então acabou. Ela está variando de 2 em 2, gente. Está variando de 2 em 2 essa oscilação. O crescimento dessa população está indo de 2 de 2.000 em 2.000 números aí. A inflação está variando de 2% em 2%. E aí por diante, né? Vai calculando. Então é assim que a gente demonstra, né? A taxa de variação de qualquer sistema, de qualquer um deles. É por isso que a gente estuda derivada. Agora, a gente está aprendendo aqui a aplicação da derivada pela definição. E isso eu vou cobrar de vocês. A gente vai fazer sempre, porque depois eu vou ensinar uma maneira bem mais fácil, bem mais rápida, tranquila, direta. Tá? Eu prometo para vocês que em 5 segundos você calcula a derivada dessa função. Tá? 5 segundos, hein? 1, 2, 3... 4, sim, acho que eu dei muito, 5 segundos. Vamos lá, vamos brincar com vocês, né? É sério, 5 segundos você vai calcular essa derivada depois com um outro método que a gente vai aprender mais para frente. Primeiro eu quero que vocês saibam aplicar a definição de derivada. Vamos fazer um outro exemplo? Vamos fazer mais um exemplo aqui para vocês entenderem então como é que é derivada? Vamos lá, vou apagar isso aqui. Eu vou apagar a definição, não. Vou apagar a função que eu quero trabalhar com vocês com uma outra função. Por isso que a gente aprendeu o limite. Fazer aqui, vamos borrar tudo aqui. Vamos borrar tudo aqui, então vamos lá, rapidão. Vamos manter aqui a borreira toda aqui. Ok. Pronto, vamos fazer uma outra função aqui. O que vocês acham da gente fazer uma outra função aqui, né? Fazer o seguinte, ó, vou apagar do lado de cá também. Isso aqui já não serve mais pra gente aqui. Tá gravando mesmo, né? Tá gravado aí, então a gente vai. Já defini lá, já fiz a minha definição lá de derivada, então, em relação a isso, né? Isso que trabalhão que dá isso aqui. Beleza, né? Viu só? Ficou todo borrado aí, né? Agora vamos lá desborrar. Nós vamos fazer o cálculo de uma função agora diferente dessa daí, né? Vamos fazer o cálculo aí de uma derivada, ou seja, de uma taxa de variação de uma função quadrática. O que você acha da gente mudar então agora, fazer de uma função quadrática, né, para ver se vai dar diferença? Ixi, besteira aqui. Pronto. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular aqui então a derivada de uma função quadrática. Vamos supor lá que o valor da corrente elétrica de uma placa eletrônica está numa taxa de variação conforme a temperatura da placa e a resistência também está aumentando. Um exemplo, tá? Está fazendo isso aqui em relação aqui. Então ela está acontecendo isso aqui, ó. Aí, professor. Também está apelando, não? Está apelando para simples aí para fazer, né? Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos aplicar a definição. Isso que você tem que aprender, hein? Aplicar a definição, certo? Então na nossa próxima avaliação eu vou ter uma ou duas questões assim, olha, calcule a derivada da função pela definição, aí você tem que usar isso aqui. Calcule a derivada pelo método rápido de 5 segundos. Você vai e calcula lá pelos 5 segundos que eu falei para você, né? Vamos lá.
eu quero que você calcule então a derivada. Então vamos lá, olha, a fx a gente já está aqui, o fx, vamos fazer aqui separado, aqui ó. Vamos fazer aqui quem é o fx mais ΔX, né? Vamos fazer separado para não confundir, certo? Vamos, no lugar do x, vamos colocar x mais ΔX. 2 vezes x mais ΔX menos 1, certo? Ao quadrado, né? Ao quadrado aqui, certo? Então isso aqui vai ser igual a quanto? 2 vezes quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo, menos 1 lá. Já tem o menos 1 lá, né? Aqui tudo multiplicado por 2, né? Ainda tem o menos 1, certo? Multiplica aqui por 2, então vai ser quanto? 2x quadrado mais 4x vezes ΔX mais 2 vezes ΔX ao quadrado, tudo isso menos 1 aqui no final. Pronto, eu calculei f de 2x, tá? Deixa assim. Não vamos fazer mais nada aí não. Vamos substituir então esses valores aqui, lá na equação do limite. Vamos lá comigo então? Limite de ΔX tendendo a zero, limite de ΔX tendendo a zero, né? De f de x mais ΔX. Quem é? Tudo isso. 2x quadrado mais 4x, professor, pelo amor de Deus. Né? Aqui, pelo amor de Deus, você vai ver como é fácil. 2 vezes ΔX ao quadrado menos 1. Pronto. O f de x mais ΔX está aqui. Menos a função fx. Menos a função fx. Vou chamar de lado aqui porque eu estou atrapalhando, né? Menos a função fx. Então vamos lá. Menos a função menos 2x quadrado. Menos com menos dá mais 1. Tudo isso dividido por ΔX. Olha aí que legal, né? Tudo isso dividido por ΔX. Vamos lá, meu pincel amarelo chegando aqui agora. Ó. 2x quadrado, ele desaparece com 2x quadrado. Né? Simplificou, certo? Menos 1 some com mais 1. Já era. O que é que sobrou? Limite, quando ΔX tende a zero, de quem? 4x ΔX mais 2x quadrado dividido por ΔX. Eu vou colocar o ΔX em evidência. Limite com ΔX tendendo a zero. Vou colocar aqui o ΔX em evidência. ΔX em evidência, 4x mais... Aqui é 2 ΔX quadrado, tá? 2 ΔX quadrado. ΔX mais 2 ΔX dividido por ΔX. Eu coloquei o ΔX em evidência porque ele está em 2 aqui, ó. Coloca a evidência, sobrou o quê? Só o 4x. Mais quem? 2 ΔX, porque 1 vem para fora aqui, né? Então tá lá. O que eu posso fazer agora? Ó, simplifica aqui, ó. Simplificou. O que é o resultado? O resultado da derivada da minha função x é igual a limite de ΔX tendendo a zero, de quem? 4x mais 2 que multiplica ΔX. Agora sim. Agora ficou bonito, né? E se eu aplicar esse limite aqui, agora aplicando o limite, hein? Agora vamos aplicar o limite. Quando ΔX é igual a zero, quanto vai dar esse termo aqui? 2 vezes 0, 0. Sobra o quê? Sobra o 4x. Que a variável é o ΔX e não x, tá? É o ΔX que é a variável. Então, ΔX igual a zero. Quanto vale então esse limite? Esse limite vai dar 4 vezes x. Isso quer dizer o seguinte, que essa função está variando 4 vezes x. Cada vez que eu atribuo um valor x, ela varia 4 vezes mais esse valor. Que legal. Vamos ver então se é essa variação mesmo? Vamos ver se é essa variação mesmo? Então vamos atribuir valores. Vamos lá para a gente entender essa variação, para você entender de vez que essa variação é verdadeira. Então vamos lá. Quando x igual a 1, quanto vale a função quando x igual a 1? Substitui. 1 ao quadrado vezes 2 dá 2 menos 1, vai dar 1. Tá bom?
Então, vamos atribuir outro valor. Quando x é igual a 2, tem que variar quanto? 2 vezes 4, 8. Será? Vamos ver. Quando x é igual a 2, quanto vale a função em 2? Então, vamos lá? Vamos lá? 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Vamos fazer x igual a 3? Quanto que é o f de 3? 3 vezes 3, 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 9, 18. Menos 1, 17. Vamos lá, fazer x igual a 4. F de 4. Quanto vai dar f de 4? 4 ao quadrado, 16. 12, 16, 32. Menos 1, 31. X igual a 5. 5 ao quadrado, 25. 2, 50. 50 menos 1, 49. O que está acontecendo com essa função, hein? 1, 7, 17, 31, 49. Sempre ao quadrado menos 1, né? 5 ao quadrado, 25 vezes 2, menos 1. 4 ao quadrado vezes 2, menos 1. 3 ao quadrado, menos 2. Vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Menos 1, 17. Então, daqui até aqui está indo quanto? 6. Daqui até aqui está indo quanto? 10. Daqui até aqui está indo quanto? 17 para 31. 14. Isso, né? 14. 31 para 49. 31 para 49. 18. 18. Eu já sei para quanto vai a outra aqui, ó. 22. Se eu fizer x igual a 6, vai dar f de 6. F de 6 vai dar 36, 72 menos 1, 71. 49 mais 22, 71. Eu já sei qual é o próximo aqui. 6, 10, 4. Então, está indo quanto então? De quanto em quanto? 4, 4, 4, 4. Não é 4 vezes o x? Não está indo de 4 em 4? Tá? Só que é como é quadrática, por isso que ela está vindo para cá. No outro que nós fizemos estava aqui. Aqui eu já descobri, porque é uma equação de primeiro grau. Então aqui nós temos o primeiro grau. Se fosse o primeiro grau, teria sempre uma constante. Então você vai fazendo até ficar constante. Quando ficar constante é o tanto de valor que você tem em relação ao x. Né? Então sempre está oscilando em 4. Então aqui permaneceu constante. Agora sim, aqui é o segundo grau, ó, equação quadrada. Se fosse x ao cubo, tu ia achar aqui na frente, aqui, ó. Ela ia ficar constante aqui na frente. Ou seja, a minha taxa de variação, eu estou descobrindo aqui. Quanto que é a minha taxa de variação? 4 vezes o x. Aqui na outra nós fizemos que aqui é 2 só, né? Não tem x, né? Porque lá não teve o x junto, é só 2. Vai variar de 2 em 2. Quando é quadrática, vai ser aqui. Ela vai variar o tanto que ficar constante aqui. Aqui ficou constante quantas vezes aqui. Se fosse o terceiro grau, quanto que ficasse ali vezes x quadrado, né? Vezes x quadrado. E assim por diante. Então fica primeiro grau, segundo grau. A gente vai reduzindo, né? Primeiro grau, segundo grau. Né? 4x. Essa é a minha variação, que está constante sempre aqui. Então, a minha taxa de variação dessa função aí é 4. Eu já sei que lá, né, ela vai oscilar 4 na minha segunda ordem aqui, né? Tem que saber essas coisas também, né? Em relação à função, tá? Então, fica mais tranquilo aí. Vamos fazer um outro. Vamos fazer um outro aqui. Mais um exemplo aqui, tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui.
apagar aqui tudo aqui. Vamos apagar aqui toda a definição aqui. Não posso apagar a definição. Deixa a definição ali que a gente vai editar. Então vamos lá. Ok. Isso aqui é álcool 70, tá? Então não se preocupe não que estou bem protegido aqui. Um álcool 70 bonitinho aqui. Então vamos lá. Então vou fazer aqui mais essa aula aqui, mais esse exercício aí para vocês fazerem depois uma lista que eu vou deixar para vocês aplicar aí a definição, né, de derivada, tá? Pronto, vamos fazer um outro exemplo então. Deixa eu só tirar essa bagunça que eu fiz aqui, né? Eita, caiu tudo aqui. Ó, vamos fazer aqui então. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui então. Vamos pegar aqui uma outra função. Vamos pegar essa função aqui então. Vou trabalhar com Vou pegar essa função aqui então. Fx é igual. Vou trabalhar aqui. Fazer assim, ó. 4x² menos 2x. Agora eu quero saber a taxa de variação dessa função. Qual é o valor que está variando ali? Então vamos ver qual que é o valor que está variando ali. Então vamos lá. Então a fx já está aqui. Vamos calcular aqui então o f de x mais ΔX. Então vamos lá. Vamos calcular o f de x mais ΔX, né? Acho que a cor aqui está melhor. Essa branquinha aqui. Então vamos lá. Então vamos fazer no lugar do x, coloca x mais ΔX. Então vai ser 4 que multiplica x mais ΔX elevado ao quadrado menos 2 que multiplica x mais ΔX. Né? Então o f de x mais ΔX é igual a 4 quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo menos 2 vezes x menos ΔX. Tá, vamos só ajeitar isso daqui. Então a função fx mais ΔX é igual a 4x² 8x ΔX. Aqui tem um, né? 4 vezes x², 8, 4 mais 4x ΔX quadrado, menos, né? Continuo com menos aqui, né? Menos 2x, esse mesmo continua aqui, menos 2x menos ΔX. Pronto. Tá? Menos 2x menos 2 ΔX. É menos 2 ΔX. Pronto, dado aí para não errar, né? Vamos substituir lá na função então. Minha função então, minha derivada vai ser o limite ΔX tendendo a zero de tudo isso aqui. 4x² mais 8x ΔX mais 4x ΔX² menos 2x menos 2 ΔX, né? Menos quem? Menos a função fx, menos isso aqui, menos 4x² com menos dá mais 2x. Tudo isso dividido por ΔX. Vamos já, o que a gente precisa cancelar em cima? O que a gente cancela aqui em cima? Vamos lá. Quatro x², 8 ΔX, 4x menos 2x, menos 2 ΔX, menos 4x². Beleza, o que eu posso simplificar? Aqui, ó, 4x² desaparece com esse 4x².
O que mais? Menos 2x desaparece com mais 2x. Não posso fazer mais nada. Aí, então vai ficar o quê? Vai ficar limite com ΔX tendendo a zero de 8x ΔX mais 4ΔX quadrado menos 2ΔX. Pronto. Né? Tem que mexer mais nisso aí. Dividido por ΔX. Tem ΔX, ΔX, ΔX. Coloca o ΔX em evidência. Então vai ficar limite de ΔX tendendo a zero. Aí. Okay? Vai ficar o quê? Coloca o ΔX em evidência. Vai ficar 8x mais 4ΔX menos 2. Tudo isso dividido por ΔX. Simplifica ΔX com ΔX. Sobrou então aqui a minha função, a minha derivada dessa função aqui é o limite quando ΔX tende a zero de quem? 8x. O que mais? Mais 4ΔX. O que mais? Menos 2. Simplificou. Pronto. Aplica o limite agora aqui, quando ΔX é zero. Quando é delta zero, soma esse valor aqui. Fica 8x mais, menos 2. Então, essa derivada aqui vai ficar 8x menos 2. A minha taxa de variação é isso aí. 8x menos 2. Vamos fazer, então, os valores? X igual a 1. Quanto vale a função? Quanto vale a função? Vamos lá. 4 vezes 1, 4, menos 2, 2. Então, vai ficar 2. Porque 1 ao quadrado é 1, 4 menos 2 vezes 1, então vai ficar 1. X igual a 2. Quanto que é a função em 2 aqui? Vamos ver quanto dá? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 4, 12. Então vai dar 12. Eu já sei que aqui veio 10. Lembra que a gente tem aqui, aqui é o primeiro, tem que vir no segundo. Tá? Vamos lá, x igual a 3. Quanto que é f de 3? 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. 36 menos 6, 30. Então veio para 30. Então aqui foi quanto? 18. 18 mais 12, 30. Então 30. Vamos fazer x igual a 4. F de 4. Quanto dá? Então eu já sei aqui que já tem um 8 aqui, né? Ok? 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16. 4 vezes 16, 6 vezes 4, 24, anda quando 64. Né? 64 aí. 64 menos 8. 64 menos 8. 56. Então veio para 56 aqui. Se eu fiz certa conta, é isso aí. Né? Quanto dá 30 para 56? 26. Quanto foi aqui? 18 para 26. 18 para 26. 8 também? Oh, 8? Por que será que deu 8 de novo? X igual a 5. X igual a 5. 26 mais 8, eu já sei que aqui vai dar 34. Quer ver como vai dar? F de 5 é igual. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4 é 100. 100 menos 10. 100 menos 10, 90. Então deu 90 aqui. Ó. 56 mais 34, 80, 90. Ó, que legal. Aqui deu 8 também. Ai, ai. Então, quanto está variando isso? 8. Minha taxa de variação. 8x menos 2, né? A minha taxa de variação está sendo 8x menos 2. Né? Então, qual é a minha variação aqui? De 8 em 8. Tá certo? Então, 8x menos 2 é a minha derivada. Né? Para a gente saber aqui, né? Depois eu vou ensinar vocês como é que vai fazer isso com as derivadas, né?
Se você substituir valores aqui, não adianta, né? Ó, 8 vezes 1, ó, só para você ter uma ideia, 8 vezes 1, 8, menos 2, 6. Se você for substituir na derivada, quanto que é a derivada? Vamos fazer aqui quanto que é a derivada? Qual que é o valor da derivada quando eu tiver o valor aqui? Quanto que é o valor da derivada? 8 vezes 1, 8, 6. Quanto que é o valor da derivada quando for 2? Ó, só para você ter uma ideia que a coisa funciona, tá? Quanto que é o valor da derivada quando for 2? 2 vezes 16, 14. Qual o valor da derivada quando o valor for 3? Qual o valor da derivada? 3 vezes 8, 24, vai dar 22. Qual o valor da derivada quando for 4? Aqui. 4 vezes 8, 32, menos 2? 30. Qual o valor da derivada quando o valor for 5? Já sei. 6 mais 8, 14, mais 8, 22, mais 8, 30, mais 8, 38. Faz aí, para você ver se não dá 38. 5 vezes 8, 40 menos 2, 38. Tá, então eu consegui determinar aqui, ó. Eu consigo determinar a minha variação aqui, ó, também, ó. Então, isso aqui é ou não é a variação dessa função? É, porque da mesma forma que varia a função, varia a derivada. A minha taxa de variação é 8x menos 2, então variando sempre de 8 em 8 aqui. As minhas taxas de variação não mudam, então tanto para a função como para essa função. Então eu posso aplicar os valores de x tanto para a função como para variar, para a derivada, aqui a variação vai ser a mesma. Os valores de variação vai ser o mesmo. Enquanto a função varia em 8, aqui a derivada também varia em 8. Nós determinamos em função disso, né? Tá? Então essa aqui é a minha taxa de variação, então, que está ocorrendo nessa função. Mas vamos lá então. Eu vou deixar então para vocês lá no Padlet uma lista, né? Uma lista de exercícios então para vocês, né? Para que vocês possam então fazer de acordo com o nosso teorema, de acordo com isso aqui em cima, tá? Então vocês vão fazendo aí. Na próxima aula a gente corrija com vocês, eu faça mais alguns exemplos com vocês, aplicando então o teorema do limite de taxa de variação, aí, que é importante para a gente saber. Tá? Importante a gente saber essa primeira parte aqui. Depois eu vou ensinar os 5 segundos para vocês então aprenderem a calcular as derivadas. Vocês vão ver que é muito facinho a regra das derivadas, né? Substituição de variáveis, essas coisas mais aí. Então a gente vai aprender aí, né, a fazer aí por substituição, né, e bem mais rápido, né? Eu falei 5 segundos, acho que eu falei é muito, né? Bom, depende da função também, né? Agora, nem todas as funções a gente aplica isso, né? Você sabe que tem limite que não existe, por exemplo, né? Então, quando você faz o ΔX tendendo a zero ali, você pode chegar numa indeterminação e não ter limite, tá? Então, pode ser que ocorra aí a não existência do limite aí dessa função aí, tá certo? Vai depender muito de qual função. Geralmente existe. Caiu o microfone, deve ter feito um barulhão danado, né? Mas então, boa noite. Vocês vão lá para o Padlet, tem uma lista de exercícios que eu vou deixar lá para vocês depois. Vocês podem, né, ir lá no Padlet, eu vou deixar o link lá no portal para vocês, no Blue, né? Para que vocês possam ter acesso lá então, tá? Valeu então, obrigado aí. Obrigado por terem assistido essa aula aí. Eu não pude estar presente, porque eu não estava muito bem de saúde no dia, né? Então, a gente vai... Infelizmente, a gente tem que cuidar um pouco da saúde. A minha pressão ela deu uma elevada, mas agora já estou suando um pouco aqui ainda, né? Mas melhorei, né? Deu para gravar essa aula aqui ainda com vocês, né? Então, a gente vai trabalhando isso na próxima aula. A gente vai trabalhar exercícios, né? Então, assistam essa aula novamente, prestem bem atenção, façam exemplos, pega lá o leitor de lá, né? Pega lá o livro, veja como é que ele faz os exemplos. Talvez ele possa demonstrar de uma forma um pouco diferenciada isso aqui, mas é isso, tá? Isso aqui é a taxa de variação, função por x. Lembra lá das velocidades, né? Então é isso que a gente vai aprender. Então até a próxima, fiquem com Deus, né? Deus abençoe vocês aí e fiquem em paz, né? Bom final de semana aí que está chegando aí, nosso final de semana, tá bem? Então até mais, até lá. A gente vai parando por aqui, né?